Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês o apoio, agradecer a ajuda que vocês dão ao meu trabalho. Pedir para vocês continuarem na luta junto comigo, dando um joinha, me apoiando aí, Aí, você der um joinha aí, o YouTube vai divulgar para mais pessoas. E pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, me dê essa força aí, se inscreva no meu canal, me ajude a chegar aos 2.000 inscritos. E eu gostaria também de dizer para aquele irmão que quiser bater um papo comigo, aquele irmão que quiser me fazer uma pergunta, ou algum que não concorda com o que eu falei, quiser me fazer um questionamento, é só vocês colocar nos comentários aí que quer falar comigo. Eu deixo o número do meu WhatsApp para vocês, tá bom? Eu agradeço muito se vocês fizerem isso. Meus irmãos, hoje eu quero falar aqui de um assunto muito interessante. Eu me lembro que, quando eu era testemunha de Jeová, a gente sempre dizia na pregação que Satanás havia feito um desafio a Jeová. E que a base da nossa pregação, da pregação das testemunhas de Jeová, era defender a soberania de Jeová. Bom, segundo o que as testemunhas de Jeová diziam, Satanás disse para Jeová, se Jeová desse a ele um tempo, ele conseguiria desviar de Jeová todos os seres humanos. Ele conseguiria desviar de Jeová todos os seres humanos. E que esse tempo que Jeová concedeu a Satanás é o tempo que nós estamos vivendo. Que Jeová concedeu esse tempo a Satanás. Jeová falou, então você tem um tempo. Você tem um tempo para provar o que você está falando. Então, segundo as testemunhas de Jeová, eles estão provando que Satanás é mentiroso, que Satanás não consegue desviar todas as pessoas de Jeová. Que Satanás desvia alguns, mas as testemunhas de Jeová, esses Satanás não consegue desencaminhar. Então veja, meus irmãos, essa é a história que a gente contava de casa em casa. Só que essa história eu aprendi ela com as testemunhas de Jeová. Eu nunca vi essa história na Bíblia. Essa história de Satanás chegar, falar para Jeová, olha, se você me der um tempo, eu consigo desviar todos os humanos de você, isso, aquilo. Eu nunca encontrei essa história na Bíblia. Isso aí, eu cheguei ali, encontrei essa história, as testemunhas de Jeová falavam isso, então eu também embarquei, Embarquei naquilo ali e também saía falando aquilo de casa em casa. Mas, na verdade, eu nunca encontrei essa história na Bíblia. Eu até gostaria de fazer um pedido. Gostaria de fazer um pedido para você, testemunha de Jeová, que estiver me assistindo. Você, meu irmão, testemunha de Jeová. Certamente, o corpo governante já deve ter passado para vocês qual o texto bíblico, Ou seja, qual a passagem bíblica que está registrado, esse diálogo que Satanás teve com Jeová. Por favor, manda para mim. Me fala qual o texto bíblico, onde é que está escrito isso. Eu não quero cometer injustiça com vocês. Eu não quero falar que vocês estão mentindo. Eu quero que vocês provem para mim, que vocês mostrem para mim, olha, está escrito no livro tal, texto tal, profeta tal que eu disse isso, ou sei lá quem foi que escreveu. Manda para mim, por favor. Eu não quero ser injusto com vocês, não. Eu não quero cometer injustiça com vocês. Eu não quero falar que vocês estão mentindo, não. Mas eu quero que vocês provem aquilo que vocês falam. Somente isso. Olha, meus irmãos, porque, preste atenção. O único relato bíblico que eu conheço de um certo diálogo entre Deus, o nosso eterno, e Satanás, é aquele que está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 9 a 12. Ali mostra que quando os filhos de Deus vieram perante Deus para tomar posição,
Satanás entrou entre eles ali, né? E Deus falou para Satanás: você está observando meu servo Jó, homem íntegro, homem temente a Deus? Aí Satanás virou para Deus e falou: não é por nada que Jó te teme. Jó te teme porque Jó é muito rico, Jó tem uma família estruturada, Jó tem muito gado, tem isso, tem aquilo. Aí Deus virou para Satanás e disse: então, tira de Jó tudo que ele tiver. Toca em Jó até o osso. Só não tira-lhe a vida. E verá se Jó não teme a Deus. Então, Satanás foi, tirou tudo que Jó tinha, tirou a família de Jó, os filhos, tirou a saúde de Jó, causando doenças terríveis em Jó, e mesmo assim Jó continuou temente a Deus. Então veja, meus irmãos, este é o único diálogo entre Deus e Satanás que eu sei que está registrado na Bíblia. Então é por isso que eu digo para as testemunhas de Jeová: eu não quero ser injusto com vocês. Esse diálogo que vocês pregam, que Satanás pediu a Jeová um tempo para desencaminhar todas as pessoas de Jeová, eu queria que vocês provassem para mim. Eu queria que vocês mandassem para mim. Coloca nos comentários aí qual o texto bíblico, qual a passagem bíblica que está escrito isso, porque eu não sei. Eu não sei, sinceramente eu não sei. E olha que eu já li a Bíblia toda. Já li a Bíblia toda e não achei. Não achei essa passagem bíblica que a gente pregava ali, quando eu era testemunha de Jeová, não. Não encontrei. E eu embarquei na conversa de vocês e também preguei isso aí. Agora, eu não sei se isso é verdade ou se isso é mentira. Eu queria que vocês confirmassem para mim. Porque até que vocês confirmem para mim, eu vou falar que é uma mentira que vocês pregam. Agora, se vocês provar para mim que essa passagem existe ela na Bíblia, eu vou fazer um vídeo, eu vou retirar esse vídeo que eu falei, que eu estou dizendo aqui, vou fazer um vídeo dizendo que eu estava errado, que vocês é que estavam certos. Vou fazer um vídeo pedindo desculpa para vocês. Eu já pedi desculpa para vocês. Eu já fiz vídeos pedindo desculpa para vocês. Já fiz e farei quantas vezes for necessário. Eu não tenho vergonha de pedir desculpa. Eu acho que a pessoa pedir desculpa não é vergonha. Vergonha é a pessoa errar e permanecer no erro por falta de um pouquinho de humildade para pedir desculpas. Então, eu não tenho vergonha de pedir desculpas. Se vocês provar para mim que eu estou errado, que essa passagem, onde mostra um diálogo de Satanás pedindo um tempo para Jeová, para desencaminhar todas as pessoas de Jeová, se vocês me mostrar um texto onde diz isso, eu vou pedir desculpa para vocês. Agora, o texto de Jó não vale, porque o de Jó eu já provei aqui que o diálogo foi muito diferente. Não tem nada a ver com o que vocês dizem. O diálogo que Satanás teve com Jeová ali em Jó não vale. Esse aí não, tá? Então veja, meus irmãos. Veja, meus irmãos. Então, eu posso dizer para vocês, eu não conheço esse registro na Bíblia. Até que as testemunhas de Jeová me provem o contrário, não existe esse diálogo de Satanás desafiando a soberania de Jeová. Até que eles me provem o contrário, que o dia que eles me provar o contrário, eu vou pedir desculpa, conforme eu já disse. Olha, meus irmãos, jamais, eu acho que jamais o nosso eterno Criador, o nosso maioral, o nosso eterno Criador, ia permitir ser desafiado, por uma criatura maligna como Satanás. Eu acho que jamais o nosso eterno Criador ia permitir a ser desafiado por uma criatura maligna. Satanás não ousaria a desafiar o Criador do universo. Eu acredito que não. Satanás não ousaria
a desafiar o Criador do universo. Até porque, se Satanás tivesse feito isso, desafiado o nosso Deus, o nosso Criador, ele estava buscando o seu fim. Ele estava procurando o seu fim. Porque se ele faz um desafio desse para Deus, ele estava buscando o seu fim. Mas aí, eu sei que as testemunhas de Jeová sempre têm um argumentozinho para questionar. Eles vão dizer assim, mas Satanás tentou Jesus. Eles ainda vão dizer para nós assim, vocês não falam que Jesus é Deus? Vocês não falam que Jesus é Deus? Então como é que Satanás tentou Jesus? Boa ideia. Um raciocínio muito bom. Vocês vão dizer que Satanás tentou Jesus. Mas aquela tentação ali, que Satanás tentou Jesus, aquilo ali estava nos planos de Deus. Aquilo ali já estava nos planos de Deus. Quando Deus disse que enviaria um descendente à terra, um descendente que pisaria a cabeça da serpente, que aquele descendente, certo? Todos nós sabemos que é Jesus. Aquelas tentações ali já estavam nos planos de Deus. Aquilo ali já era Jesus pisando a cabeça da serpente, provando que a serpente não conseguiria desencaminhar Jesus. A serpente ou Satanás não conseguiria desencaminhar Jesus. Tanto é, meus irmãos, tanto é que os profetas, vários profetas do Antigo Testamento, já profetizaram, sobre aquelas tentações que Satanás tentaria Jesus. Aquelas tentações já foram profetizadas muitos e muitos anos atrás, antes de Jesus vir à Terra. Aquilo é para provar que Jesus, assim como Jesus, como sendo ali, é para provar que mesmo Jesus sendo humano, ele venceu as tentações do diabo. Nós também, seres humanos, podemos vencer as tentações do diabo. Porque, veja, Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E naquele momento que Jesus foi tentado por Satanás, Jesus era um homem, Jesus era um humano. Jesus estava com fome e Jesus conseguiu vencer as tentações do diabo. Jesus venceu a tentação da fome, venceu a tentação do poder. Jesus venceu a tentação de colocar o nosso Criador à prova. Foram 3 tentações que Jesus venceu ali. Então, nós também, como seres humanos, assim como Jesus ali naquele momento, ele era um ser humano, ele venceu as tentações do diabo, nós também podemos vencer. Viram, meus irmãos? Agora veja, meus irmãos, conforme eu já disse, eu gostaria muito que alguma testemunha de Jeová me falasse onde na Bíblia eu encontro esse diálogo. Onde Satanás chegou para Jeová e disse: se você me der tempo, eu consigo desviar todos os seres humanos de você. Eu gostaria que as testemunhas de Jeová me provassem onde é que eu encontro, esse desafio. Onde está escrito na Bíblia que Satanás, eu gostaria que vocês me mostrassem onde está escrito na Bíblia que Satanás desafiou a soberania divina. Eu tenho certeza que isso é uma invenção da torre de vigia. Eu tenho certeza absoluta, a menos que vocês me provem o contrário. Mas até que vocês me provem o contrário, eu vou dizer, eu tenho certeza que isso aí, esse desafio, onde Satanás desafiou a soberania de Jeová, eu tenho certeza que isso aí é uma invenção da torre de vigia. E veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo mostrou que nós não podemos ultrapassar aquilo que está escrito. E se as testemunhas de Jeová não provar para mim, não mostrar biblicamente onde isso está escrito, eu vou dizer para vocês
Isso quer dizer que a torre de vigia e as testemunhas de Jeová estão ultrapassando o que está escrito na palavra de Deus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo disse, olha, não ultrapasseis o que está escrito, para que não ensoberbeçam. Então o apóstolo Paulo disse para a gente não ultrapassar o que está escrito na palavra de Deus, para que nós não ficamos soberbos, não ficamos achando que nós somos melhores do que os outros, né? Talvez seja isso que acontece com as testemunhas de Jeová e o corpo governante, né? Porque eles ultrapassam o que está escrito, eles pregam coisa que não está na palavra de Deus e ficam soberbos, dizendo que eles são melhores do que os outros, que eles são a única religião que existe, que eles são os únicos servos de Deus, eles são os escolhidos. Talvez seja por isso, né? Porque eles ultrapassam o que está escrito na palavra de Deus e ficam soberbos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, não ultrapasseis o que está escrito para que não ensoberbeçam. Veja, meus irmãos, isso explica porque essa organização é tão soberba, é tão arrogante, né? É tão autoritária. É porque ela ultrapassa o que está escrito. Então veja, meus irmãos, é isso aí. Ultrapassa o que está escrito e sai pregando mentiras. Então, testemunha de Jeová, manda para mim o texto onde está escrito isso. Eu vou aguardar, eu quero saber onde é que está escrito isso. Porque eu não quero cometer injustiça com vocês, tá? Eu não quero falar que vocês estão mentindo. Mas se vocês não provar para mim, eu vou ser obrigado a falar que vocês estão mentindo.